Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo seu Filho, o Senhor Jesus, que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, nos dando assim a esperança e a certeza de tão grande salvação pela graça de Deus Pai. Amém. Meus diletos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu espero em Cristo que o Senhor e a Senhora estejam bem em Cristo Jesus. Eu quero, como de costume, meditar um pouco na palavra de Deus e nesse momento eu gostaria de lhe convidar, se possível, a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o médico e historiador amado Lucas, capítulo 24. Eu quero ler a partir do versículo 13, que nos diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Versículo 15: Aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém. O que aconteceu aqui foi o seguinte: o que Jesus havia dito durante o seu ministério terreno, durante toda a sua passagem aqui nessa terra, humanamente falando, Jesus sempre deixou claro que ele veio a esta terra com o objetivo de morrer e ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos, para nos dar assim a esperança e a certeza de salvação, para perdoar os nossos pecados, vencendo Satanás, os demônios, vencendo o pecado, vencendo a morte. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus havia dito, por exemplo, em Mateus capítulo 17, os versículos 22 e 23, Jesus disse que ele viria e o Filho do Homem seria entregue aos homens, que iria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus, aqui no capítulo 24, já se trata, Lucas escreve com bastante autoridade, não é? Lucas já começa a relatar a ressurreição do Senhor Jesus. E Lucas começa dizendo que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, ou seja, no domingo de manhã bem cedo, as mulheres foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E quando chegaram ali ao sepulcro do Senhor Jesus, se depararam com a pedra revolvida. A Bíblia nos conta que logo apareceram para elas dois anjos e que fizeram uma série de perguntas. Por que é que vocês buscam o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aquela mulher sai, não é, ali alegre, não é, para contar as boas notícias. Verdadeiramente, Jesus cumpriu o que ele havia falado, aleluia, sobre a sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Só que o terceiro dia já tinha passado já o início da manhã e algumas pessoas ainda ficavam um pouco inquietas porque não viam o Senhor ressurreto, como ele tinha dito. E a Bíblia nos conta, o versículo 13 que nós lemos, nos conta que dois, não é, iam à cidade ou à aldeia por nome de Emaús. E nos contam as Sagradas Escrituras que eles iam falando um com o outro e indagando e questionando um ao outro, não é? Faziam perguntas acerca da ressurreição do Senhor e o porquê que Jesus ainda não havia aparecido. E a Bíblia nos relata que logo em seguida, e nós imaginamos aqui a cena, eles caminhando, não é, a caminho da aldeia de Emaús, a gente consegue imaginar, e a Bíblia nos relata isso, como nós lemos, que de repente chega Jesus, e a gente imagina os dois ali preocupados, falando, questionando um ao outro, aonde está Jesus,
que não ressuscitou, que ainda não apareceu, não é? Que não ainda se mostrou ressurreto para alguém. Aonde estará a promessa? E Jesus, ele me permita a minha simplicidade, mas Jesus dá uma de bobo. E Jesus, obviamente, Jesus sabia o que eles estavam ali falando. Jesus aparece para eles como de repente, e é gostoso quando Jesus vem assim de repente. Jesus aparece para eles e questiona: que palavras são essas que vocês estão trocando aí no meio do caminho? Eu imagino, glórias a Deus, que coisa maravilhosa. Os discípulos, eles olham para Jesus e a Bíblia nos conta que os olhos deles estavam como que fechados, glórias a Deus. Eu quero trazer aqui uma primeira reflexãozinha dentro desse texto. A gente às vezes, por tantas angústias e tribulações da vida, muitas vezes somos convidados a estarmos como esses discípulos. Às vezes somos convidados e somos forçados a fechar os nossos olhos. Às vezes Jesus está do nosso lado, Jesus está falando com a gente, Jesus está se mostrando para a gente, glórias ao nome do Senhor. E o peso das dificuldades, das lutas, das agonias dessa vida, as crises existenciais, elas nos levam a estarmos com os olhos fechados e não conseguimos olhar o Senhor ao nosso lado. Mas Jesus, ele está perto, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Ele está perto de você, está falando com você, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Os discípulos olharam para o Senhor, seus olhos fechados. A Bíblia nos conta que eles começaram então a responder a Jesus com outra pergunta: é só tu um peregrino aqui e não sabes o que está acontecendo? O que aconteceu? A cidade está alvoroçada, não é? Todos estão aí preocupados e uns perguntam, outros questionam, outros ficam inquietos, porque havia aí um homem que morreu, Jesus, homem profeta, poderoso em obras e em palavras, e achávamos que ele fosse o escolhido de Deus, que ele morresse e ao terceiro dia ele ressuscitasse, não é? Mas já é hoje o terceiro dia e nada disso aconteceu. Jesus olha para eles, glórias ao nome do Senhor. E aí, glórias ao nome do Senhor Jesus. Os versículos mais adiante, o versículo 25, glórias a Deus, disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Aleluia! Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Eu imagino a afeição daqueles dois olhando para aquele homem a qual eles não ainda reconheciam o Mestre. Eles olhando para aquele homem, falando daquela forma, glórias ao nome do Senhor. E o versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Jesus começa a dar ali uma lição, uma aula, e aí fazem com que aqueles dois refletissem em tudo que os profetas estavam ali, já tinham profetizado sobre o que o Senhor já estava fazendo. Glórias ao nome do Senhor. Mas o versículo 28, então chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como quem ia para mais longe. Jesus, chegando ali, os discípulos já para a aldeia de Emaús, não é? Jesus fez com que ia para o outro lado. Glórias a Deus. Jesus às vezes faz isso com a gente, para ver a nossa atitude, para ver a nossa reação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Primeiro, Jesus deu uma de bobo e quis perguntar a eles: que palavras são essas que vocês trocam? É porque tem coisas que Jesus faz questão que a gente fale diretamente com ele. Jesus quer ouvir na nossa boca. Jesus quer escutar de mim e de você. Aleluia. Tem gente que fala tudo, desabafa para todo mundo, vai lá no status do WhatsApp e diz um monte de coisa, vai lá no status
e publica alguma coisa no Facebook desabafando, dando o que dizer, chama fulano, chama ciclano, vai até o irmão, conhecido como o irmão das revelações, a irmã das profecias, mas não chega para Jesus, para dizer a Jesus, para falar para Jesus. Jesus faz questão que muitas vezes a gente chegue para Ele e abra o nosso coração e fale: Jesus, é assim, estou me sentindo assim, me ajude, é assim, entre em detalhes com o Senhor. Glórias a Deus. Jesus fez com que ia para o outro lado e a atitude deles chamou a atenção do Senhor. Eles disseram: fique conosco, o dia já está declinando, passe conosco esta noite. Eles convidaram a Jesus para entrar na sua casa. Aleluia! Quem é que você convida para entrar na sua casa? Quem você tem convidado? Muitas pessoas convidam tudo e convidam a todos para entrar na sua casa. Convidam a mesmo sem convidar pessoalmente, mas através de um canal, uma emissora de televisão. Convida tantas coisas ruins para entrar na sua casa, através de filmes, através de novelas, séries que não tem nada de Deus e que não edificam a nada. Mas o Senhor, pela sua palavra, lhe convida. Aleluia! Convide ao Senhor Jesus para entrar na sua casa. Convide a Jesus para entrar na sua casa. Certa vez, aleluia, Jairo permitiu que Jesus entrasse na sua casa e ali Jesus levou a salvação para a casa, aleluia, daquele homem. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero glorificar a Deus por essa passagem bíblica. Zaqueu convidou Jesus para a sua casa e ali Jesus levou a sua paz, levou salvação, levou transformação de vida para Zaqueu. Meus irmãos, concluindo essa reflexão simples, glórias ao nome do Senhor Jesus, Jesus é convidado para passar ali aquela noite, não é, com os discípulos, e Jesus chegando ali, partindo o pão na mesa, nos conta a palavra do Senhor. Ali no partir do pão e abençoando, nos conta a Bíblia que Jesus revela-se aos discípulos, os olhos deles se abrem. Eu quero dizer a você, quando você convidar Jesus para a sua casa, Jesus vai se revelar para você, Jesus vai se revelar para a sua família, Jesus vai se revelar para a sua casa. Jesus quer mostrar a alguém, aleluia, o seu poder, a sua glória, aleluia, o seu poder maravilhoso de libertar, de salvar, de levar a sua paz. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Fique com essa reflexão. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Fiquemos com essa palavra simples, mas é a palavra do Senhor Jesus. Eu sou Rafael Marques e esse foi mais um Partilhando o Pão, a palavra de Deus que é alimento para a nossa alma. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.